Olá pessoal, vamos começar mais uma semana de estudo e para essa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças, questões sociais e prevenção. E a questão número 1, ela aborda: entre 1975 e 1999, apenas 15 novos produtos foram desenvolvidos para o tratamento de tuberculose e de doenças tropicais, as chamadas doenças negligenciadas. No mesmo período, 179 novas drogas surgiram para atender portadores de doenças cardiovasculares. Desde 2003, um grande programa articula esforços em pesquisas e desenvolvimento tecnológico de instituições científicas, governamentais e privados de vários países para reverter este quadro de modo duradouro e profissional. Sobre as doenças negligenciadas, e o Programa Internacional considere as seguintes alternativas. As doenças negligenciadas, típicas das regiões subdesenvolvidas do planeta, são geralmente associadas à subnutrição e à falta de saneamento. É verdadeiro ou falso? Infelizmente, o que acontece? As doenças negligenciadas são doenças parasitárias, por bactérias, protozoários, e elas atingem principalmente as pessoas mais pobres. Não tem muito, pensando assim, qualidade de vida, um saneamento básico. Por isso essa questão é verdadeira. A outra alternativa, é as pesquisas sobre doenças negligenciadas não interessam à indústria farmacêutica, porque atingem países em desenvolvimento, sendo economicamente pouco atrativo. É verdadeira também, porque para a indústria farmacêutica é muito mais viável criar medicamentos que a população ela vai tomar muito constantemente, como os antidepressivos. O programa de combate às doenças negligenciadas endêmicas não interessa ao Brasil, porque atende uma parcela muito pequena da produção. É falsa, tá? Porque acaba atendendo sim, tem algumas doenças endêmicas no Brasil, como a malária. Então, essa é falsa. Então, analisando as alternativas lá, está correta apenas o que se afirma em D, que a primeira e a segunda são verdadeiras. A questão 2 traz: o Aedes aegypti é um vetor transmissor da dengue. Uma pesquisa feita em São Luís do Maranhão, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados nessa pesquisa. Então, o que eles fizeram na pesquisa? Eles pegaram vários tipos de reservatórios, como dá para ver na tabela: pneu, tambor, tanque, vaso de planta, materiais de construção, e foram analisando a população dos Aedes aegypti. Então, por exemplo, lá no pneu, em 2000 eles acharam 895, 2001 1.600 e pouco, em 2002 974. Aí a pergunta ela traz assim: de acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução mais rápida dos focos do mosquito vetor da dengue nesse município deve ser constituído por... Então, se eu analisar a tabela e ver qual dos reservatórios que tiveram mais índices de contaminação pelo mosquito, é o que a população tem que ficar alerta para tentar combater. Se a gente voltar ali na tabela e analisar os números, só de olhar você vê que aonde teve mais foco de população do mosquito Aedes aegypti foi qual? O tambor, o tanque, o depósito de barro. Tá vendo que só em 2000 teve 6.855. Em 2001, 46.444. Então o índice foi muito alto. Uma forma também de resolver, vocês podem ir somando, todos os anos os focos de contaminação para vocês descobrir qual que seria o maior. Mas ali só de olhar já dá para perceber que o tambor, o tanque e o depósito de barro era onde tem mais focos de contaminação. Então, analisando as alternativas aí,
qual que vai se encaixar é a B, tambores, tanques e depósitos de barro. Na questão 3, o gráfico a seguir permite comparar os valores médios mensais de precipitação e do número de casos de dengue registrado entre o período de 2007 a 2011 na cidade de João Pessoa. Então aí, o gráfico ele vai trazer dois dados, né? Os casos de dengue e a precipitação. Como vocês podem ver, a linha em azul, com os pontinhos azuis, vão indicar a precipitação. E as coluninhas vão estar mostrando o número de casos de dengue. Então, ali em janeiro, você pode ver que o índice de precipitação estava baixo. E conforme ele foi subindo, também foi subindo o número de casos. Até você pode ver que em abril e em maio, que estava chovendo mais, os casos de dengue era maior. Agora, analisando, né, as afirmativas aqui, o que está verdadeiro, o que está falso aqui? A partir das informações fornecidas pelo gráfico e de aspectos gerais da dengue, foram elaboradas as seguintes afirmativas. 1. Um gráfico desse tipo, que fosse elaborado a partir de informações obtidas de uma cidade situada no estado do Paraná, apresentaria o mesmo padrão pluviométrico, porém o maior número de casos da doença seria registrado entre os meses de agosto e dezembro. Essa afirmativa, gente, ela está incorreta, porque no Paraná, os meses que mais chove é novembro e março, tá? E não meses de agosto e dezembro. Então, os dados mudariam se a gente estivesse analisando o caso lá no estado do Paraná. A gente está analisando lá em João Pessoa, não no Paraná. Então, a afirmativa é errada. A 2. O fato de um transmissor da dengue ser um inseto holometabo, cujo desenvolvimento larval ocorre em ambiente aquático, explica justamente, com outros fatores, o aumento do número de casos de dengue registrado entre o mês de abril e junho em João Pessoa. Verdadeiro, né? Porque se o índice pluviométrico ele está alto naqueles meses, eu vou ter mais locais que podem estar acumulando água e que seja propício para o desenvolvimento larval. A 3. O agente etiológico da dengue é o Aedes aegypti, um organismo que costuma migrar de ambientes rurais para urbanos nos meses mais chuvosos do ano. Aqui, gente, já está errado uma coisa. O agente etiológico é o que causa a doença. E o Aedes aegypti, ele é um transmissor da doença. O que vai causar a doença é o vírus e não o mosquito em si, tá? Então, o Aedes aegypti, o mosquito, ele vai ser portador lá do vírus e quando ele pica uma pessoa que ele vai transmitir o vírus e a pessoa vai ficar doente. Então, ali, essa alternativa é errada. E outra coisa também, o mosquito ele não tem essa movimentação dele migrar de um ambiente para o outro. Ele não vai sair da área rural para ir para a área urbana. A 4. Além dos fatores climáticos, a fartura de alimento e a ausência de predadores também contribui de modo significativo para o aumento populacional do vetor da dengue no período de maior incidência da doença registrada no gráfico. Verdadeira. Então, gente, o que está correto é a B, o 2 e o 4, tá? Que traz questões afirmativas. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima semana e bons estudos!